Você deve ter observado, né, que quando nós pedimos para gerar o arquivo do SPED contábil e também o arquivo do SPED fiscal, esse nós nem testamos, né, vimos apenas no tour, mas vamos fazer o teste aqui agora. Ele gera o arquivo e depois ele mostra o arquivo para a gente aqui nesse preview, nessa janelinha que tem algumas informações, algumas opções, algumas actions, na verdade, aqui para nós utilizarmos, né? O que nós vamos analisar agora é essa janela de preview, tá? Aqui está ela, janela o preview. Uma janela bem fácil de construir, né? Na verdade, ela tem um Rich Edit e tem aqui uma Action Toolbar, um Action Manager com as minhas actions. Você arrasta então para Action Toolbar. Tem um Printer Setup Dialog, vai ser chamado aqui nesse configurar impressora, e tem um Save Dialog que vai ser chamado aqui nesse botão salvar. Então a janela é facinha de construir, tá? Vamos analisar o código fonte dela. Quando o usuário clicar em configurar impressora, nesse botão aqui, nós vamos chamar o Printer Setup Dialog.execute. Esse carinha aqui e o resto ele resolve, tá? Action sair, botão close. Action salvar, ele chama o Save Dialog Execute. E chama o método Save to File do RichEdit, richedit.lines.save-to-file, nome do arquivo que o usuário digitar na nossa Save Dialog. Daí eu tenho a action transmitir execute, né? Que é o transmitir arquivo. Quem transmite o arquivo são os programas da Cefaz, tá? da Receita Federal lá. Mas aqui eu estou tentando chamar o programa, né? Com esse shell execute. Tá? Na action transmitir eu utilizo o shell execute para chamar o programa spedfiscal.exe, ok? E na validar arquivo eu chamo o validar execute. Aliás, a action é a validar execute, né? E eu estou tentando chamar o SPED contábil através do WinExec. São duas formas de eu executar programas externos do Delphi, tá? Duas das formas, né? Eu tenho o shell execute e tenho o WinExec, ok? Vamos tentar então executar das duas maneiras, né? Veja que o transmitir eu chamo o SPED fiscal e no validar eu chamo o SPED contábil. Vamos então executar. Transmitir. Ele diz, olha, eu não consegui acessar esse arquivo jar, né? Fiscal pva.jar. Deu uma pala e ele não consegue chamar. Já se eu tentar validar, que ele chama o da escrituração contábil digital, o SPED contábil, né? O validar o SPED contábil que eu estou chamando, né? Isso mesmo, olha. Ele até aparece a janelinha do programa, mas ele gera um erro. Não foi possível carregar o arquivo de configuração do programa. Instale novamente o programa, né? Legal. Você vê que se nós chamarmos os programas através dos atalhos aqui, eles abrem normalmente, né? Mas ali chamando a partir do del final, tá? Sabendo disso, nós temos aqui esses dois to-dos, né? Primeiro to-do em relação à transmissão. Tem como transmitir o arquivo sem passar pelo PVA do SPED? Em relação à validação, tem como passar o arquivo para o programa validar automaticamente? Né? Então, no lugar de eu abrir o programa e ter que selecionar o arquivo, tem como, através da minha aplicação, passar o arquivo como um parâmetro, lá como uma entrada para o programa? Antes de tudo, você tem que já pesquisar um pouco sobre esse erro que está acontecendo, né? Por que nós não conseguimos executar nenhuma das aplicações? Por que acontece aquele erro ali? Aqueles dois erros, tá? Pesquise sobre isso daí, tente descobrir qual é a razão disso. Depois que você conseguir executar, aí você pesquisa, né? Aí nós vamos responder esses dois to-dos, né? É possível transmitir direto? Sem utilizar os programas da Receita? É possível passar o arquivo para ser validado por lá?
E aqui eu tenho um to-do na action imprimir. Tem uma opção imprimir aqui, olha. É necessário imprimir esses dados? De repente nessa janela aqui nós deixamos apenas as opções, a opção salvar, né? O usuário verifica os dados, tem a opção de salvar. Se for possível passar o arquivo para o validador lá, o programa validador, validar o arquivo, a gente usa essa action aqui também. Mas imprimir, né? Configurar a impressora, imprimir, a gente vai precisar disso. Imprimir esses dados aí para análise, né? É algo interessante para nós discutirmos aí, se for necessário. A gente tem que implementar aí essa impressão desses dados. Como é que a gente vai fazer isso? Legal? Então essa é a nossa janela de preview e esses são os exercícios que existem para essa janela.